inveja, um sentimento tão nocivo para a nossa alma que às vezes nem percebemos quando fomos infectados. Observe esse texto que está em Números 12, para depois nós falarmos sobre o assunto, porque esse é o tema que eu apresento hoje. Números 12, a sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda. Eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas este rogo sobre este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Bem, pessoal, para entendermos esse texto, precisamos saber quem é Miriam. Miriam é a irmã de Moisés mais velha. Ela é mencionada logo no começo de Êxodo, quando a mãe de Moisés, Joquebede, já não podia mais segurar o filho por conta da matança que Faraó tinha ordenado para todos os bebês, por causa do crescimento dos judeus que estavam demais. Então, Joquebede, não podendo mais, pegou a criança, colocou dentro de um cesto, calafetado com piche e betume, e colocou ali no carriçal do rio. E eis que a Miriam, ela ficou acompanhando de longe. A garota ficou observando para onde ia Moisés, qual é o destino que teria. E de repente veio a filha de Faraó e encontrou o cesto no rio. E a menina ficou observando. E quando a mulher apanhou a criança que chorava e não parava de chorar, então ela apareceu com uma solução. Ela ficou observando, esperando a oportunidade, e ela aproveitou. E através de Miriam foi que Moisés foi reconectado à sua mãe e foi criado, porque a menina disse: eu conheço
mulheres hebreias que podem sustentar, que podem alimentar essa criança, porque perderam seus bebês sabendo da matança. Então, logo, a menina a levou até a sua mãe, e a própria mãe cuidou do filho até ser desmamado e ainda recebeu salário por isso. Miriam também, mais para frente, ajudou a Moisés e Arão a liderar o povo na passagem do Mar Vermelho e em todas as circunstâncias. Miriam desempenhou um papel muito importante na vida de Moisés, na congregação de Israel, na obra de Deus. E Arão era o porta-voz de Moisés. Arão era a boca de Moisés. Tudo que Deus ordenara a Moisés dizer, então Moisés passava para Arão e Arão passava para o povo, porque Moisés não gostava muito de falar. Moisés ele não gostava de se comunicar. Então Arão fazia esse papel por ele. Veja a importância de Arão. Arão andava lado a lado com Moisés. Todas as palavras que era proferida por Deus, era Arão que repassava ao povo. Mas então, como duas pessoas tão boas, tão importantes na vida de Moisés, tão especiais para ele, poderiam estar falando mal dele? Observe que eles começaram a falar da mulher dele, porque quando Moisés foi chamado por Deus, ele já era casado com Zípora. E ela, na primeira vez que Moisés se apresentou, ele não se apresentou com a mulher, ele se apresentou só porque ele foi fazer o que Deus mandara para ele. E só depois que o sogro de Moisés trouxe a mulher dele até ele. Então aí que o povo conheceu a mulher, não era uma mulher israelita, não era uma mulher da congregação, do meio da congregação deles. E eles passaram a olhar aquela mulher com outros olhos, mas o sentido não era esse. Observe que logo no versículo 2, logo adiante, eles estão falando, por quê? Será que Deus só fala com Moisés? Quer dizer, não tem mais nada a ver com o que eles estavam comentando. Na verdade, isso daí foi só um pretexto para começar a conversa. E Miriam, que já estava por dentro toda corrompida, então ela tenta dissuadir o irmão Arão, que também, por sua vez, não a repreende. E às vezes, e ainda balança a cabeça e ainda concorda. Quantas vezes nós estamos conversando com alguém que está falando mal de uma outra, que a gente até admira, mas a gente não tem coragem de defender aquela pessoa naquele momento que a outra está falando? Em vez disso, fica quieto, ou então, para não ofender aquela pessoa, para não desagradar aquela pessoa que está falando, às vezes a gente concorda, embora às vezes nem estamos concordando com ela no coração, mas para não desagradá-la naquele momento, nós também chegamos e concordamos, como aconteceu com Arão. Um fato que para mim demonstra que por que Arão não foi atingido pela lepra. Porque se vocês observarem, quem foi atingido pela lepra foi Miriam, Arão não. Então você fala, por quê? Se ele também estava falando. Mas se você observar quem estava puxando, quem estava começando o assunto e quem já estava com seu coração cheio, porque a Bíblia diz que a boca só fala o que o coração está cheio, era Miriam. Arão estava ali concordando com ela. Mas quando Deus chamou a atenção, logo Arão pediu para Moisés falar com Deus. Ele nem falou com Deus, ele entendeu a importância dele na obra. Ele nem pediu para Deus direto, ele pediu para Moisés falar com Deus para não matar, para que não fosse mais severo com Miriam do que estava sendo naquele momento. Então observe que Arão, ele foi humilde naquele momento. Então é fácil entender que Deus corrigiu Miriam, que eu não vejo como um castigo, eu vejo como uma correção,
o que Deus fez por Miriam, porque pela obra dele e por Miriam, por amor a Miriam, porque ele poderia ter fulminado ela naquele momento. Mas Deus percebeu que Miriam, ela estava sendo contaminada, ela ainda não estava, e ela tinha jeito. Tanto é que logo à frente, no capítulo 15 de Números, ela é mencionada como profetisa, uma das poucas mulheres na Bíblia. Então Miriam se consertou, mas como um carro, por exemplo, o coração dele é o motor, mas ele precisa das pequenas peças, dos pequenos parafusos, das pequenas para que o motor gire e consiga funcionar o carro. A obra de Deus, ela precisa de todos, desde o pequenino até o maior. Então Moisés foi escolhido para uma tarefa, Arão para outra, Miriam para outra. Então Deus precisa de todos na obra para funcionar. Mas Deus precisava de Miriam sã, não doente, infectada. E quando Deus jogou a lepra sobre Miriam, com certeza era mostrando o lado de dentro dela, como Miriam estava naquele momento. Ela estava podre por dentro, ela estava daquela maneira, infectada, e nem tinha se dado conta que ela estava infectada. Ela estava achando até que Deus teria que falar com ela, em vez de falar com Moisés. Perceba que o nível da inveja dela chegou tanto que ela nem estava percebendo. E Deus, precisando de Miriam na obra, ele não atirou por completo, ele jogou ela, tanto que é que ele diz: se o pai, que era o costume da época, daquele povo, lhe cuspia na cara, e você não está envergonhada por 7 dias, ou seja, Deus se envergonhou de Miriam. Então ele mandou que ela se corrigisse. Ela ficou esses 7 dias, ela era tão importante que o povo não seguiu enquanto Miriam se curou. Só depois que Miriam se curou é que o povo seguiu. Então Miriam não era qualquer pessoa, mas ela tinha que entender que ela tinha o lugar dela, o papel dela na obra de Deus. Então, às vezes a gente acha que nós somos pequenos, porque você faz uma coisinha assim, aqui, e o outro faz uma coisa grande. Vem o bispo, vem o pastor, faz uma obra maravilhosa. Esse é o papel que Deus deu para ele desempenhar. Mas o seu também é importante. O nosso papel, pequenininho, é importante para Deus. Então nós não temos que ficar olhando o tamanho do trabalho do outro. Se nós fizermos o pequenininho que Deus nos deu, com amor, desempenhar ele, então a obra de Deus só tende a crescer e Deus agradar de nós. Amém, pessoal? Eu gostaria de finalizar esse vídeo falando de um pequeno trecho que está no capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 5, que diz assim, ó: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos se Jesus Cristo está em vós. Se é que não estás, aí estás reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo que o canal Você Pode trouxe para abençoar a sua vida. Bem, eu gostaria de agradecer a todos vocês que me seguem aí no canal Você Pode, que prestigia os meus vídeos, que prestigia esse trabalho. E eu vou pedir para você prestigiar um pouquinho mais, dando seu like, fazendo o seu comentário, que se inscreva, você que ainda não se inscreveu no canal. Agora eu quero que vocês me falem um pouco da sua experiência com a inveja, com esse sentimento nocivo. Você já teve esse sentimento? Pequeno que fosse, você já percebeu alguma coisa? Ou que outras pessoas tivessem por você? Olha, observa, porque às vezes é fácil observar nos outros, mas difícil é perceber quando nós estamos infectados. Gostaria de agradecer a todos vocês, muito obrigada.
Você pode, você sempre vai poder, porque Deus é conosco. Então, tudo que você tiver no seu coração, que for pro bem e que Deus achar que é uma coisa boa para você, você pode. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, pessoal, bye bye. Tchau.